lutou contra o rebaixamento até a última rodada e ainda encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro como lanterna, cenário que exigia mudanças para 2025. E elas começaram antes mesmo do início da temporada. O Bugre apostou em Maurício Souza para comandar a equipe. Com o técnico, o clube foi ao mercado e anunciou 18 contratações. No Grupo B, o Guarani estava acompanhado de Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa. Na primeira rodada, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco de Ouro e, em seguida, empatou com a Inter de Limeira fora de casa. O Bugre só foi sofrer o primeiro gol lá na terceira rodada, na derrota para o São Paulo no estádio do Morumbis. A gente vinha com uma proposta de pressionar o São Paulo e tentar tirar os espaços dele, mesmo sabendo da qualidade da equipe. E a gente conseguiu fazer isso durante uma boa parte do tempo. Mesmo após a primeira derrota, o Guarani seguiu com um bom aproveitamento, vencendo o Noroeste por 2-0 e garantindo a liderança do Grupo B, com 2 vitórias, 1 empate e somente uma derrota. O Guarani parecia ter encontrado um caminho para a sequência do campeonato. E a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade para encaixar no primeiro momento, mas depois a gente acertou e assim criamos várias oportunidades de primeiro gol, de bolas de contra-ataque, fim de construção. Então eu gostei muito da partida. Mas depois o time começou a oscilar. O Bugre perdeu de virada para o Mirassol depois de mais um gol do jovem João Marcelo. Na sequência, foi goleado pelo Palmeiras em pleno Brinco de Ouro, 4-1 para o Alviverde paulistano. E após ser goleado, foi o Bugre quem goleou. Venceu o Água Santa por 4-0 e chegou ao derby campineiro com uma certa confiança. O Guarani seguia na liderança do Grupo B com uma campanha parecida com a da rival, que estava fora da zona de classificação. Com muita polêmica, o Guarani saiu derrotado do primeiro derby da temporada. Foram 2 pênaltis para a Ponte Preta e a expulsão do zagueiro Lucas Adel. 2-0 para a Macaca no estádio Moisés Lucarelli. O peso da derrota em um clássico tão importante decretou de uma vez por todas a queda de rendimento do clube. O Bugre empatou com o Novo Horizontino em casa e perdeu para o São Bernardo fora. Apesar dos resultados ruins, o Guarani chegou vivo na penúltima rodada. Uma vitória sobre o Velo Clube no Brinco de Ouro mantinha o clube campineiro na vice-colocação do Grupo B. E pela 5ª vez no Paulistão, foi o Guarani quem saiu na frente. Logo aos 8 minutos, Rafael mandou para a rede. 1-0 Guarani. O Alviverde campineiro não conseguiu ampliar. E no último lance da partida, vacilo gigantesco do Guarani e gol do Velo Clube. E o jogo que a gente fez não era para a gente sair de campo com a vitória, apesar dela estar na nossa mão desde o primeiro momento do jogo. Com o empate, o Guarani foi ultrapassado pelo Red Bull, mas ainda tinha chances de se classificar na última rodada. Precisaria vencer o Corinthians na Neoquímica Arena e torcer por uma mãozinha da rival Ponte Preta, que jogava contra o Bragantino no Moisés Lucarelli. Logo aos 15 minutos, o Corinthians abriu o placar e o Red Bull já vencia a Ponte por 2-0. Mas antes de pensar na soma dos resultados, o Bugre precisava fazer a parte dele. Então, foi pra cima e empatou com Rafael Bilu. Mais do que isso, o Guarani virou o jogo. João Marcelo marcou seu 4º gol no Paulistão e dava a vitória ao Guarani. Até que na reta final da partida, o Corinthians empatou e o time de Bragança garantiu a vitória em Campinas, decretando a eliminação do Guarani na primeira fase do Campeonato Paulista 2025. Foi o que faltou pra gente, foi ter regularidade. A gente oscilou durante os jogos e oscilou dentro dos jogos também, né? Bem, vamos aqui aos comentários sobre o Campeonato Paulista. Guarani no Paulistão 2025. Escapou na última rodada, mas permaneceu, né? Batista, se é que dá pra gente enxergar o copo meio cheio, né? Porque no Campeonato Paulista, o Guarani cansou de cometer erros que não pode se cometer. Todo mundo conhece há muitos anos o equilíbrio, a força técnica que o Campeonato Paulista tem. E o Guarani montou um time de meninos e de apostas, não é? E não deu certo, não funcionou. Ainda bem que se salvou. Mas o Guarani fez tudo
no seu planejamento, nas suas contratações para ir para a Série A2. Ainda bem que não foi. Portanto, o desenvolvimento todo do Campeonato Paulista para mim foi ruim. O Guarani apostou no Maurício Souza, que fez um trabalho notável em categorias de base do Red Bull Bragantino. Sim. Inclusive foi campeão brasileiro pelo Red Bull Bragantino. E ele colocou em prática para aquilo que ele foi contratado, ou seja, Guarani com orçamento baixo, apostando em meninos, em garotos, um time muito jovem. Não deu resultado e quase custou a permanência do Guarani. É verdade, que sirva de aprendizado para o ano que está chegando aí, né? Mas o sufoco foi muito grande. Felizmente, o objetivo cá entre nós, né, depois de tanta turbulência, foi alcançado, que foi a permanência. Mas o Guarani cometeu muitos erros, o Guarani correu riscos que não precisaria ter corrido. E o seu torcedor ficou muito apreensivo com o Campeonato Paulista instável, inclusive com derrota no derby, o que é sempre negativo por conta da rivalidade. O torcedor da Ponte, quando perde o derby, fica louco da vida, e a mesma coisa acontece com o Guarani. Então, no Paulista, só não posso dizer aqui que deu tudo errado porque o time permaneceu. E aí, muitas mudanças, foi uma espécie de laboratório, né? Mas o trabalho realmente, o resultado esportivo foi muito abaixo daquilo que era a nossa expectativa. Só uma correção, né? Eu disse que o Guarani escapou na última rodada. Não é verdade. Ele chegou na última rodada com 12 e o Água Santa caiu para a Série A2 com 7 pontos. Última rodada foi 2024. 2024, na última rodada, ele ganhou do Sub-17 do time do Red Bull Bragantino. Aí escapou. 2025, ele fez um campeonato um pouco mais tranquilo. Não conseguiu a classificação, né? No grupo do Guarani classificou Red Bull Bragantino e Santos. Santos era a cabeça de grupo, né? Classificou o Santos e também o Red Bull Bragantino, mas o Guarani terminou a competição com 12 pontos, o suficiente para permanecer. E o detalhe é que em várias oportunidades... 13 pontos, né? O Guarani fechou com 13. O detalhe, Batista, é que em várias oportunidades o Guarani esteve na zona de classificação, até em primeiro do grupo durante o campeonato. Mas jogadores jovens acabaram não dando liga. E o que aconteceu? O Guarani não tirou proveito disso daí para a sequência, não tirou como exemplo. O Rodrigo Pastana, que montou esse time, né, junto com o Maurício Souza, acabaram tendo a chave do clube e não deu certo. A única coisa positiva no Campeonato Paulista foi o João Marcelo, que saiu da base do Guarani, jogou bem a copinha, chamou a atenção, marcou 4 gols e gols importantes para o Guarani. E veja só, né? Até o final do ano, ele foi vice-artilheiro do time, marcando 4 gols e saindo no final do Campeonato Paulista, sendo vendido para o Atlético Mineiro. Eu acho que o João Marcelo foi a única coisa positiva do Guarani no Paulistão. Bem lembrado, João Marcelo saiu precocemente do Guarani. O Guarani recebeu uma proposta, salvo engano, 3 milhões de reais, não foi isso? 3 milhões, 2 milhões e pouco de reais. E queimou o jogador, quer dizer, saiu precocemente, deveria ter ficado um pouco mais, mas o empresário dele preferiu fazer um negócio com o Atlético Mineiro. É a história da gestão de carreira, né, Batista? E o Atlético Mineiro, né, clube poderoso, com SAF, o salário deve ter aumentado muito, a comissão também deve ter sido poupuda, e ele deixou o Guarani para ficar no banco de reservas do Atlético Mineiro, sumiu. Jogou um pedacinho de um jogo ou outro, mas sumiu. É questão de escolha, Batista. Eu também entendo o que você está colocando e faria o seguinte: espera mais um pouquinho. Podia ter passado o ano, ele ia ser titular nesse time do Guarani no Campeonato Brasileiro, mas seguramente. E seguramente com um cara com a qualidade. Provavelmente seria artilheiro, um dos artilheiros. E o Guarani teria subido. Seguramente. Ah, mas um jogador não faz sozinho um verão. Não é assim. O Guarani tinha deficiência no ataque.
E o João Marcelo era acima da média. Muito mais jogador que o Brunão, na minha modesta opinião. Para mim também, nossa, nem se compara. Um menino promissor, eu acho que financeiramente ele acabou atingindo o seu objetivo a curto prazo, pelo menos, né? Uma mudança de patamar salarial muito grande, mas, a bem da verdade, em nível de visibilidade, o jogador está escondido lá em Minas. Está escondido. E o tempo vai passando. Ele é muito menino ainda. Mas olha, nós estamos falando aqui do Paulista. Foi realmente, o Breno lembrou muito bem, foi realmente o ponto positivo do Guarani, foi a presença desse menino. Primeiro na Taça São Paulo e depois no Campeonato Paulista. Nós vamos falar de brasileiro, nós vamos falar do ano todo do Guarani, mas eu me atrevo aqui a dizer, mas sem nenhuma sombra de dúvida, que se o João Marcelo tivesse continuado, o Guarani teria subido da C para B. E aí, se foi 2 milhões à venda, vejam como é que foi é... Quase 3. Quase 3. Vamos deixar por 3, tá? Vamos deixar por 3. Cota da Série C, 1.200.000. Cota da Série B. Série C, 2 milhões. Aumentou esse ano. 2 milhões. Cota da Série B vai na casa de 10 milhões em 2026. Então vejam. Vendeu, oxigenou. Como é que às vezes é importante pensar um pouquinho adiante. Não se precipitar. Só no acesso, o Guarani teria uma compensação financeira na casa de 7 a 8 milhões saindo da C para B. Teve 3 milhões, um pouco menos que isso. E não teve o jogador. E não teve o mérito, a conquista esportiva que era o acesso. Então você está jogando nas costas da venda? Só por isso que o Guarani não subiu? Claro que não. Mas esse menino disputando a Série C certamente seria um dos artilheiros da competição se não tivesse nenhum problema de contusão. Quanto valeria ele agora, além do acesso? Além do que o Guarani teria a mais de cota de participação no campeonato. Quanto estaria valendo hoje o João Marcelo, hoje, dia 24 de dezembro de 2025, para ser negociado para um grande clube para 2026? Ô Batista, a pergunta está no ar. Que é um detalhe, o João Marcelo chegou em julho do ano passado, morava no alojamento do Guarani e ganhava R$ 1.500 por mês. Você vê a ascensão rápida, né? Inclusive sobre Paulista, o Tigrão falou, perdeu o derby no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista do ano que vem, o derby será no Brinco de Ouro. Sim. A federação anunciou há algumas semanas atrás a tabela do campeonato e o derby será no estádio Brinco de Ouro. A chance aí que o Guarani tem de se recuperar, né? Dos últimos derbys que tem conseguindo no máximo um empate aí no jogo. Os últimos, veja como é que foi o ano do Guarani. Os últimos 4 derbys, 1 empate e 3 derrotas, inclusive uma em casa. E esse campeonato que vem aí, você tem que fazer no mínimo 7 pontos em 6 partidas. Eu só passei o percentual de quem se salvou nesse ano de 2025 e projetei do ano que vem. O regulamento mudou, né? Mas o percentual não muda. Não muda. O percentual não muda. Mas é o que eu estou falando. Exatamente. É o que eu estou falando. É só aplicar uma regra de 3 simples de 12 rodadas para 8 rodadas. 50% dos pontos já é apenas isso. E tem um samba aí que fala esse negócio aí que eu vou falar agora, hein? Cuidado. Camarão que dorme a onda leva.